O Inter está muito próximo de definir o substituto do Cacique Medina. A gente tem coisas para falar sobre isso e eu vou te contar tudo agora, depois da vinheta. Fica comigo. Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Como é que estão curtindo esse feriadinho? Sábado de aleluia, hein? Sábado dá pra fazer, né? Aquele churrasquinho, dá pra fazer aquela paletinha de ovelha, de repente até mesmo pegar e o soborô da sexta-feira, né? Comer aquele peixinho, que de repente aquele bacalhau, né? Enfim. Mas também, sábado de aleluia também é momento de a gente falar do Internacional e falar principalmente do futuro do Inter agora para o segundo semestre, porque o Inter está cada vez mais próximo do novo treinador. O substituto do Cacique Medina, que foi demitido agora na sexta-feira, beleza? Vamos lá. Eu já tinha falado para vocês no vídeo anterior, tá aqui em cima, ó. Se tu não recuperou, se tu não ouviu, se tu não assistiu, recupera depois, tá? O Inter tinha tomado um não do Cuca. Não foi bem um não, né? Foi, digamos, um obrigado. Porque o Cuca agora não pretende treinar ninguém agora nesse ano. Aquela coisa que eu já falei para vocês, a gente já conversou sobre isso. O Cuca quer a seleção brasileira, vai fazer um sabático, vai se especializar e não vai treinar ninguém agora em 2022, tá? Então, o Inter não vai contar com o atual campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro. Mas o Inter volta as suas fichas, volta a sua atenção para um outro técnico bastante vencedor, um outro técnico conhecido, um outro técnico que já teve passagem inclusive por seleção brasileira. E esse técnico é Mano Menezes. O Inter está muito próximo de fechar com Mano Menezes. O que acontece? O Inter já recebeu um ok, um positivo para conversas com o staff do Mano, tá? Algumas questõezinhas que ainda faltam contrato, tempo de contrato principalmente, algumas questões de comissão técnica do Mano Menezes e obviamente os bons e velhos bônus isso, bônus aquilo e toda a questão burocrática que a gente sabe como funciona, tá? Daí a gente tá vendo, eu digo a gente assim, eu, o Leandro Bez, Lucas Colar, ali o pessoal do Voz do Gigante, que tem algumas questões que a gente também tem que falar que são os extra-campo, né? Por exemplo, os últimos trabalhos do Mano, olha só, no Cruzeiro de 2016 a 18 teve 62,5% de aproveitamento, tá? Daí ele tem um trabalho no Palmeiras em 2019, 63% de aproveitamento. Aí ele tem um trabalho no Bahia, e aqui é o mais polêmico, tá? Ele tem 36% de aproveitamento em 2020. Daí a gente tem que lembrar que o Mano, quando ele foi para o Bahia, ele foi para substituir o Roger Machado, né? Ele foi substituir o Roger Machado e naquele momento os torcedores do Bahia, inclusive, ficaram muito otimistas porque o time estava vazando demais, o time estava tomando muitos gols. No final das contas, não adiantou muito, não adiantou o Mano chegar lá, até porque teve toda uma outra questão, né, envolvendo o Mano com o jogador Gerson do Flamengo, tá? Eu anotei aqui, ó, o Bahia naquele momento ele continuou mantendo a média de gols sofridos e acabou também como uma das piores defesas do campeonato. Foram 46 gols em 26 jogos, tá? O Mano, no total, ele fez 24 jogos, tá? Com o Bahia. Foram 8 vitórias, 2 empates e 14 derrotas. Deu 36% de aproveitamento. Mas se vocês lembrarem, esse caso do Gerson é o seguinte, é um caso de injúria racial, tá? O Índio Ramírez, na época, teria dito pro Gerson calar a boca e chamado ele de negro. E aí, a partir disso, o Gerson se indigna, vai falar com o árbitro, o jogo fica parado e o clima fica mais tenso. O Mano diz pro Gerson que ele estava sendo malandro. E não, no caso, ele não estava dizendo que não houve
o ato de injúria racial, mas ele estava sendo malandro, usando malandragem, e aquilo repercutiu muito mal, né? Principalmente no Bahia, né? Pô, a Bahia é o berço, né, da civilização africana, né? Enfim, tem muitos torcedores do Bahia que se sentiram ofendidos, né, pela essa questão do negro, né, essa injúria racial, esse caso que inclusive depois foi investigado pelo Bahia, né, o Bahia também ele botou de lado, né, o Índio Ramírez, o Bahia e o Mano acabaram fazendo um acordo para então o Mano deixar o clube do Nordeste, e aí a vida seguiu. O Mano acabou indo então para o Al Nassr, ficou lá de 2020 a 2022 e teve 64,5% de aproveitamento, tá? Daí eu conversei com algumas pessoas, gente, que já trabalharam com o Mano, tá? Porque eu olho a timeline dos colorados também, principalmente, não, Mano não, Mano não, Mano não, traz o Lisca, traz esse, traz aquele. E daí, olha, eu fui pesquisar, né? Eu fui perguntar, olha só, legal, a gente vê os números do Mano, mas eu queria saber como é que é o Mano no ambiente, como é que é o Mano dentro do vestiário, tá? E olha, boa parte, para não dizer na totalidade, tá? Respondeu o seguinte, ó, o Mano é um dos melhores que eu já tive, treinadores. O Mano, ele sabe ler um jogo como poucos. O Mano, com ele no vestiário é o seguinte, não tem talvez, é sim ou é não, tá? E aí tem uma última assim, ó, com ele não tem mimimi no vestiário. Ele falou, sustenta. Tem de fazer, faz. Com ele é objetividade, é direto e olho no olho, conversa olho no olho. Eu vou dizer o seguinte, gente, olha, a gente não vive o momento do vestiário, a gente não vive o dentro do vestiário, mas essas pessoas aqui são pessoas bem gabaritadas do mundo do futebol, tá? Eu não vou falar o nome delas porque elas pediram para não falar, justamente porque não tá fechado ainda, né? Não foi anunciado pelo Inter ainda. Depois a gente pode até conversar nos bastidores quem é que tá falando sobre isso aí do Mano, tá? Então assim, o que eu posso dizer para vocês? A ideia do Inter é, após o jogo contra o Fortaleza nesse domingo agora, dar, no mínimo, indícios de que vai anunciar o treinador na segunda-feira. Porque a ideia é, neste final de semana ainda se reunir com o Mano Menezes, tá? E apresentá-lo como novo treinador na segunda-feira, tá? Então, na segunda-feira já começaria a semana pro confronto contra o Fluminense no final de semana, no sábado, contra o Fluminense do Abel Braga, e aí teria a semana inteira para trabalhar, a semana cheia para o Mano Menezes poder pegar, conhecer o grupo, implantar a sua filosofia e começar já as mudanças que a direção de futebol do Inter e até mesmo o clube necessitam, beleza? Então, isso neste momento, sábado à tarde, é o que acontece e é o que eu tenho de informação de bastidor sobre o novo treinador do Internacional, beleza? Cara, se é a primeira vez que tu tá vindo aqui, eu vou te pedir o básico, tá? O like. Mas se tu curtiu o conteúdo aqui e tu quiser compartilhar para o maior número de colorados, te agradeço pra caramba. E também faz o seguinte, ó, te inscreve, ativa a notificação e vem junto. Entra a bordo da nave Alexandre Ernst, vamos fazer cada vez mais ela subir, beleza? Tamo junto, forte abraço, valeu, tchau, tchau!